Tem momentos na nossa vida em que a gente percebe que algo está mudando aqui dentro. É como se Deus estivesse mexendo no nosso ritmo, moldando os nossos desejos, ajustando as nossas prioridades. E se isso está acontecendo contigo, pode ser que Deus esteja mudando a sua estação espiritual. Então vamos juntas aprender o que são essas estações e como identificar se você está passando por esse processo. Olá, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Mari Zignago e hoje vamos conversar sobre algo que muita gente sente, mas poucas pessoas conseguem explicar. Assim como o ano tem 4 estações, a nossa vida espiritual também tem as suas estações. E quando você entende isso, tudo fica menos pesado, porque você para de exigir frutos quando Deus está te pedindo que as suas raízes estejam mais profundas. E para também de pedir descanso quando Ele está pedindo para que você dê frutos. E pensando nisso, eu quero explicar mais sobre essas estações e você vai entender onde exatamente está e o que Deus exige de você para esse tempo. Vamos aprender juntas? A primeira estação que quero apresentar a vocês é a primavera. A primavera é aquele período em que tudo começa a despertar de novo. Na natureza, as flores surgem, as folhas brotam, a árvore mostra toda a sua vitalidade e espiritualmente é muito parecido. Depois de um momento mais duro, mais silencioso, o coração começa a respirar de novo. É quando as ideias surgem do nada, quando você sente esperança, sabe, voltando, quando as pequenas oportunidades reaparecem e você percebe que Deus está reacendendo coisas que pareciam estar mortas. Lembra de Cânticos 2, do 11 ao 13, que fala assim, o inverno já passou, agora as flores aparecem? Então, assim é a primavera. E quando você está nessa estação, o seu papel é simples, abrir espaço para o novo, nutrir as suas raízes e não esperar a clareza total para começar novos projetos. Depois de muitas vezes, Deus nos leva para o que eu chamo de verão espiritual, que é a fase do vigor, do crescimento, da colheita. Na natureza, o verão é quando a árvore está mais forte, as suas folhas são mais densas, os frutos estão maduros, as raízes bem mais profundas, né? Um tronco um pouco mais resistente do que o normal, tudo isso para enfrentar o calor. E na nossa vida, isso significa movimento. É quando as portas se abrem, quando a agenda fica cheia, quando o que era só promessa começa a virar de fato a realidade. É a fase que a gente fala assim, eu estou vivendo tudo aquilo que eu orei por tanto tempo. É o ritmo do ministério de Jesus nos evangelhos. É intenso, é frutífero e é ativo. Só que o verão exige 3 coisas assim muito importantes, que é foco, disciplina e limites. É fácil se perder quando tudo está funcionando. Por isso essa é a estação de produzir com muita sabedoria, ajudar pessoas e celebrar o que Deus já está fazendo, sem achar que tudo depende de você. Mas Deus também trabalha muito naquilo que nós chamamos de outono espiritual e, honestamente, essa é a estação que mais nos confunde. No outono, as folhas mudam de cor e caem. Os frutos são colhidos e a árvore começa a guardar energia para o inverno. Nada está morrendo aqui. Tudo está sendo reorganizado. E espiritualmente é exatamente isso. É quando Deus começa a te pedir para soltar coisas, projetos, algumas coisas acabam perdendo força, alguns ciclos acabam se encerrando, as relações mudam, as prioridades acabam sendo mais ajustadas e é a fase do não está dando mais para continuar como antes. Foi isso que Israel viveu no deserto. Deus tirou aquilo que não combinava mais com a nova fase para prepará-los. Gente, ele está tirando aqui a minha concentração. O que foi, meu filho? É mesmo? Você está lambendo mamãe? Deixa eu voltar aqui.
É a fase do não está dando para viver mais como antes. Foi isso que Israel viveu no deserto. Deus tirou aquilo que não combinava mais com essa nova fase para prepará-los para a terra prometida. Em João 15, Jesus chama isso de poda, que não tem a ver com a rejeição, mas com o preparo. No outono você não perde, você amadurece. Essa é a estação de reorganizar, rever, ajustar e agradecer pelo que já foi. E então, em algum momento, todas nós vamos estar passando por aquilo que eu chamo de inverno espiritual. Essa é a estação mais mal interpretada, mas talvez a mais profunda. No inverno, a árvore perde as folhas e fica exposta. Não há flores, não há frutos, nada parece acontecer. Mas as raízes crescem como nunca. Elas se aprofundam para sobreviver ao frio. E espiritualmente, o inverno é a fase do silêncio, da introspecção, da cura, do tratamento de Deus em áreas escondidas e muitas vezes aquelas que a gente não quer. É quando você sente que nada muda, mas Deus está mexendo exatamente no que sustenta a sua vida inteira. Jesus passou por isso no deserto por 40 dias. Lá não havia plateia, não tinha palco, não tinha amigos, contudo ele estava se fortalecendo. E no inverno, o que sustenta você não é a produtividade, é a oração, é o descanso, é a leitura sincera da palavra, sabe? É a estação de fortalecer as raízes para aguentar o que vem depois. E eu te expliquei até agora as estações da vida, mas talvez a pergunta que ainda ecoe em seu coração é: como saber então que a estação está mudando para mim? A estação muda quando seus desejos internos começam a mudar. Quando as coisas que antes te alimentavam já não fazem sentido. Quando aquilo que era leve fica pesado ou aquilo que era pesado demais começa a aliviar. Quando o Espírito Santo começa a insistir no mesmo tema, sabe? Quando aquilo que era comodismo já não é mais. A mudança sempre começa de dentro para depois aparecer do lado de fora. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, percebendo que Deus está movimentando o clima espiritual ao seu redor. A verdade é que você não precisa lutar contra a estação. Você só precisa discerni-la. Porque quando você entende o que Deus está fazendo agora, você consegue cooperar com Ele e não resistir. No fim das contas, a pergunta não é como saio dessa fase, mas o que Deus quer produzir em mim aqui. Porque toda a estação, até a mais difícil, tem um propósito. E Deus nunca desperdiça uma estação na vida daqueles que o amam. Amém? Reflita sobre isso, identifique a sua estação e saiba o que deve produzir nela e o que Deus espera que você faça. E com isso, flua. E se essa palavra falou seu coração, deixa aqui seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que sente que também precisa desse cuidado de Deus hoje. Um beijão e até semana que vem. Deus abençoe.